do Richer, se chama Brain Mind Medicine. Essa não é uma obra rara, mas é difícil de encontrar aqui no Canadá, eu consegui encontrar na Inglaterra, e eles mandaram. Então, basicamente, chegou na semana. Né? A apresentação, ela foi modificada. Eu comecei a modificar quando eu recebi esse material. Já tinha um pouco essa apresentação, e nós vamos falar sobre o Charles Robert Richer, que nasceu no dia 25 de agosto de 1850 e desencarna no dia 4 de dezembro de 1935, com a idade de 85 anos, em Paris. Ele nasce e desencarna em Paris. Bom, a nossa agenda vai ser uma agenda pequena, para depois a gente poder conversar um pouco mais. Então, vamos falar um pouco sobre o nascimento dele, a família, o estudo, o trabalho, as pesquisas, a descoberta que levou ele a ganhar o Prêmio Nobel. Vamos falar, eu coloquei o Zap Palatino para conversar sobre todos os temas relacionados ao, vamos dizer, ao supernatural, né? Então, vamos aí. Ele, como eu já falei, nasceu no dia 25 de agosto de 1850, nasceu em Paris, filho do médico Alfred Richer, que era médico e era também professor da École de Médecine e tinha como mãe a Eugène Renoir. Ele foi educado no Lycée de Bonaparte, em Paris, e depois que terminou o estudo secundário, vamos colocar, ele foi estudar medicina na Universidade em Paris, na Sorbonne, né? Bom, eu consegui pegar aqui a família do Richer. Basicamente, que eles eram pessoas que tinham posse, eram pessoas que tinham cultura, né? Aqui nós temos o Charles Richer, o pai dele, o Alfred Richer, conhecido na época como Le Professeur, o professor Richer. E uma coisa bem interessante, o pai do Charles Richer e a mãe dele, né, quer dizer, a esposa dele, tiveram só 2 filhos, o Richer e uma menina chamada Louise Richer, que veio a desencarnar em 1918, desencarnou antes do Richer. Ela casou-se, mas não tem, eu não pude encontrar nos registros da Biblioteca de Paris nenhuma informação se ela teve algum filho. O Richer teve vários, né? Richer casou com a Amélie Aubry, que era uma pessoa ligada à parte jurídica, né? E os dois tiveram aí alguns filhos, como nós podemos ver aqui o Georges Richer, a Louise Richer, o Jacques Richer, o Charles Richer, a Adèle Richer, Albert Richer e o Alfred Richer, que desencarnou em 1992. Bom, o pai do Charles Richer, o Alfred Richer, ele teve um papel muito importante na educação do filho. Quando ele pôde observar que o Charles vinha com aquela... Ele gostava de descobrir, ele gostava de pesquisar. Então o pai aproveitou, né, que era médico, aquela coisa todinha, levava o filho para a escola, para a universidade, quando o filho ainda era pequeno. O filho tinha acesso ao laboratório do pai. Então isso fez com que ele desenvolvesse cada vez mais o gosto, né? E como nós podemos observar, a família Richer era muito conhecida. O pai do Charles Richer foi médico e professor da universidade em Paris. O Charles Richer também foi médico e professor da faculdade. O Charles Richer, pai, teve o filho aqui, estou colocando para vocês, o Charles Richer, de 1882 a 1966. Ele foi médico. E o filho do Charles Richer foi também médico, né, e professor da Universidade de Paris. Então, basicamente, essa é a família. Ele vem numa família que tem condições de mostrar, de desenvolver a capacidade desse espírito que reencarnaria com o nome de Charles Richer. Vamos aqui para o próximo. Então. Bom, tudo começou basicamente nessa primeira figurinha que eu estou colocando aqui, que é o Lycée Impérial Bonaparte,
de 1848 a 1870, era como esse local, como essa escola secundária era conhecida. Em 1883, ela muda o nome para dizer Condorcet, e até o dia de hoje é como é conhecido. Existe o prédio, isso aqui é uma figura da época, mas o prédio está lá ainda e funciona. Quando termina o estudo secundário, Richer vai estudar na Universidade de Paris, e na Universidade de Paris, o pai do Richer já leva o filho, já apresenta aos professores da época. Dizem os amigos de Richer, os biógrafos da época, que Richer teve acesso a tudo, né? A todos os laboratórios. Um grande amigo de Richer diz, em uma biografia de umas 100 páginas, infelizmente eu não consegui encontrar, só peguei algumas partes, que o estudante, né, Richer, na Universidade de Sorbonne, na Universidade de Paris, depois é que muda o nome para a Universidade de Sorbonne, ele era conhecidíssimo. Era uma mente inquieta, era um ser que hoje estava no curso de Sociologia, amanhã estava no curso de Filosofia, era uma pessoa extremamente assim, à procura de informação, né? À procura de informação. E isso fez com que não só os alunos, mas os professores ficassem assim, né, de boca aberta. E em 1869 ele ingressa então na Universidade de Paris. Em 1872 ele é interno na parte de medicina. Em 1877 ele termina o curso de medicina. E aí, quando ele termina o curso de medicina, ele vai ser médico. Ele não gostou muito, ele gostava de pesquisar. O negócio do Richer era a pesquisa, né? Ele está envolto com pesquisadores, com laboratórios. Em 1878, ele se torna doutor em ciências, e no mesmo ano, em 1878, ele é chamado para ser professor adjunto da Universidade de Paris, onde é claro que ele aceita, e aí ele vai ter acesso ele já tinha esse acesso, mas ele se dedica, nesse período, exclusivamente à pesquisa. Para vocês terem uma ideia, antes de 1878, quando ele era professor adjunto, ele já tinha acesso a Charcot. Charcot começou, em Paris, a estudar os fenômenos, né, as pessoas sonambúlicas, e basicamente é nessa época que o Richer começa a fazer esses estudos. Em 1887 até 1925, ele é professor titular de fisiologia. Ele deixa a faculdade com 75 anos de idade, se aposenta com 75 anos de idade. Nos estudos da faculdade, ele descobriu a anafilaxia, e isso rendeu a ele o Prêmio Nobel de 1913. Então, em 1913, ele recebe o Nobel de Fisiologia ou Medicina pelos seus trabalhos. Esses trabalhos aconteceram inicialmente com a ajuda de outras pessoas. Ele foi se aperfeiçoando, ele foi descobrindo coisa nova, ele viajou bastante, só para vocês terem uma ideia. Richer veio ao Brasil, ele foi no Amazonas, ele esteve na Federação Espírita Brasileira, onde ele fez uma palestra. Infelizmente, eu só consegui receber o jornal hoje pela manhã, em dezembro de 1908, no Reformador, fala sobre esse assunto, né, sobre essa palestra do Richer no Rio de Janeiro. Richer não era espírita, quero deixar isso bem claro, ele era um pesquisador, um cientista famosíssimo para a época. Bom, como eu falei, quando ele era já adjunto, né, professor, ele teve acesso lá
ao Charcot, que já estudava o processo sonambúrico, que já achava que tudo era um processo da mente, e ele foi, pesquisou, até que uma pessoa que acredito que todos nós conhecemos, o Alexander Aksakov, que era muito amigo do, do nosso Charles Richer. Basicamente foi o que aconteceu. O Richer estava interessado, né, na ideia da percepção extrasensorial. O que nós conhecemos hoje como sexto sentido foi um termo criado por Charles Richer. Charles Richer tinha a ideia de que toda essa parte do fenômeno era uma outra capacidade que o ser humano possuía. E, então, em 1884, o Alexander Aksakov fez com que o Richer, nessa segunda foto que vocês estão vendo aqui, é o Richer, esse é o Charles Richer, essa não é o Zappa Paladino, é uma médium italiana, mas o Richer, ele conheceu o Zappa Paladino, ele teve várias reuniões, seances, né, como eles chamam, e tiveram vários trabalhos onde espíritos se materializavam, né? Ele pôde verificar, ele pôde tocar, ele pôde conversar com as entidades que estavam ali. Bom, em 1891, ele fundou os Anais da Sociedade Psíquica, ele foi o presidente, um dos presidentes da Sociedade Psíquica da Inglaterra. Ele manteve contato basicamente com todos os que se diria na época ocultistas, espiritualistas, né? Como aí nós temos alguns nomes, o Frederick William Henry Myers, o Myers fantástico. Myers, ele desenvolveu trabalhos fantásticos. Ele conhecia o Gabriel Delany, ele conhecia o Leon Denis, né? Então ele teve conversas com o von Schermann-Naffen, que era um ocultista, que era um pesquisador alemão, e eles trocavam figurinhas, né? Eles trocavam muita coisa. Mas aí uma coisa interessante. O Richer, ele não foi só o médico que nós podemos conhecer, ou pesquisador. O Richer esteve envolto em tantas outras coisas, nós não podemos nem imaginar. Ele foi filósofo, ele escreveu livros de filosofia, livros de sociologia, História da França, tem um livro chamado História da França, que é fantástico, e ele esteve lá. Ele que escreveu o livro. Na área de poesia, ele tem vários livros de poesias, novelas, né, romances, quer dizer, fora as obras que ele escreveu no campo da medicina, tratados que ainda hoje são utilizados, como o Tratado de Sonambulismo, o Tratado da Esquizofrenia e outras coisas mais, ele teve todas essas obras. Ele escreveu mais de 700 tratados, 700, como eu posso dizer, artigos, não contando com os livros, né? Não contando com os livros. Ele foi esperantista, né? Ele defendia o Esperanto na rádio de Paris. Ele estava lá na rádio de Paris fazendo contato, conversando, dialogando sobre a questão do Esperanto. Ele foi pacifista, né? Ele ia na guerra, ele foi algumas vezes na guerra e estava lá defendendo que a paz, não a guerra. Então, era um homem que tinha um círculo muito grande. E mais do que isso, coisa muito interessante é que o Charles Richer, ele foi um dos precursores do avião. Não sei se vocês sabem, mas ele foi um dos precursores do avião. O que aconteceu é que, quando ele estava na faculdade de medicina, tinha um professor de sociologia, e esse professor ele gostava de ter fotos de pássaros. E tinha um italiano que ia lá
para verificar todas as fotos do pássaro, porque o italiano estava desenvolvendo o avião. E no avião, a asa da época era móvel, como se fosse assim, o voo, né, a asa de um pássaro. O Richer olhou aquilo dali e ficou interessado. Ah, vou querer também participar desse negócio. E o Richer criou uma teoria dizendo que a asa móvel não daria certo. A asa tinha que ter uma posição. Então ele fez alguns, ele e o italiano fizeram algumas teorias, fizeram alguns modelos pequenos, botaram para voar, deu até certo. Mas logo depois ele encontrou uma outra pessoa, um francês, o Brioche, e eles tiveram alguns aviões. Tiveram o Brioche número 1, chama-se Brioche Henrichet, o avião número 1, e o Brioche Henrichet, avião número 2. Depois de um certo tempo, o Richer não ficou meio desgostoso, porque o motor que eles usavam no avião era um motor pesado. Isso fazia com que o avião não pudesse ter um voo muito longo. Mas ele trabalhou muito tempo, e um fato muito interessante que logo depois que ele sai dessa associação com o Brioche, ele basicamente, o Brioche continua, transforma os aviões em linhas comerciais para transporte, e logo depois nasce a Air France. Então, se vocês forem na Air France, um dos fundadores, poderia colocar da Air France, é nada mais nada menos do que o Charles Richer, que era um pesquisador da época, né? Então, nós podemos observar, eu vou parar aqui um pouquinho, e aí eu posso ver vocês. Nós podemos observar que o Richer, ele teve todas essas, e todo o conhecimento ele estava lá envolvido. Sérgio, e aí como é que fica aquela questão do espiritismo, né? Bom, o Richer, ele estudou, ele foi verificar, ele foi conversar com os médios, teve acesso a vários médios, principalmente ao Zappa Paladino, teve acesso ao Gabriel Delany, ao Leon Denis, estiveram em congressos espíritas e espiritualistas, e ele tinha uma pulga atrás da orelha. Qual era a pulga que o Richer tinha? O Richer, ele estava tentando descobrir, mas como é que eu posso chegar lá? Né? Como é que eu posso saber se na verdade é um espírito, se não é um sentido a mais que o corpo, né? Que o corpo tem? Ele então continuou as pesquisas dele, ele criou o Tratado de Metapsique, que foi um tratado fabuloso. Para vocês terem uma ideia, o Charles Richer, ele foi o primeiro a usar a questão da estatística para verificar os fenômenos, né? Como é que eu posso comprovar? Porque eu não posso muito bem chegar e dizer assim, olha, amanhã aquele espírito vai se materializar aqui. Nós não podemos usar, não se pode usar nas pesquisas psíquicas o mesmo método da pesquisa convencional. Infelizmente, você não pode, né? Não tem como. Porque depende de um terceiro, que é o que? O espírito. Se o espírito quiser vir, ele não vem. Ele diz, não, não vou e pronto. Como é que vai fazer essa pesquisa? Dizem que o Charles Richer, ele andou, ele vasculhou, né? Ele andava ali pela Europa, conhecia todos os médios da época, né? Ia para as reuniões. Em uma ocasião, dizem que ele estava com a Eusapia Paladino, a Eusapia Paladino estava numa sala fechada, ela estava amarrada, porque era assim que eles faziam, estava só ele, o Richer e a Eusapia Paladino. Acontece uma materialização, se materializa ali o espírito, né? Ele vai, conversa numa boa ali, mas ele tentando descobrir como é que estava. Tem um processo ectoplásmico, né? O médium estava lá, saiu o ectoplasma, e aí só uma coisa interessante, tem muita gente que diz que o termo ectoplasma foi criado pelo Richer. Não é bem assim, não é 100% correto. O termo ectoplasma já existia. O que o Richer fez foi desenvolveu a teoria do termo ectoplasma nas reuniões. Então, ele
pegou o termo, que era um termo médico na época, e levou para a parte psíquica. Outra coisa, ele existia vários materiais, várias revistas, vários periódicos que ele mandava, que ele escrevia, o que ele era responsável. Um deles, eu vou mostrar para vocês aqui, é o de julho de 1922, é o número 4 da época, a revista de Metapsique, Revue Metapsique, né? Era um jornal bimestral, não sei se dá para ver bem aí, mas esse era um jornalzinho bimestral. Ele foi um dos fundadores do Instituto Metapsique. Ele escreveu a obra sobre Metapsique, e 30 anos depois foi lançada uma outra edição chamada Os 30 Anos do Livro, onde ele fala sobre a teoria metapsique. Bom, e aí onde é que entra o Richer e o Espiritismo? Eu pude observar que no meio espírita, algumas pessoas dizem que o Richer era espírita. Eu já falei para vocês, ele não era, ok? Então, não era espírita. Ele era espiritualista? Sim, ele era espiritualista. Ele acreditava em todo o processo? Bom, ele tinha uma dificuldade tremenda de aceitar a reencarnação. Ele tinha essa dificuldade de aceitar a reencarnação. Porém, um grande amigo dele, o inglês Oliver Lodge, aceitava o processo de reencarnação, até porque o Oliver Lodge perdeu um filho na guerra, né? O Raymond. E o Raymond veio, comunicou através de médiums, e o Albert Lodge escreveu um ou dois livros sobre o Raymond. Muito, muito interessante. Muito, muito interessante. E ele, lá, o Lodge, conversando com o Charles Richer, né? E o Charles Richer, naquela dificuldade de aceitar, mas como é que pode uma coisa dessa? Né? Reencarnação, existe, não existe? E nós vamos encontrar em vários livros, em português e em outras línguas, dizendo que o Richer tinha ataques, né? Atacava a doutrina espírita. Até onde eu pude observar, não é bem por aí. Ele tinha um respeito muito grande pelo Allan Kardec. Em várias ocasiões, quando ele conversava com Alexander Sakov, quando ele conversava com Gabriel Delany, em cartas, entre eles, entre o Lodge, ele respeitava bastante. Ele dizia o seguinte: a obra do professor deve ser estudada. Ele é um homem sensato, mas a obra dele deve ser estudada. Então, quer dizer, nós vamos encontrar que hoje em dia, não só hoje em dia, mas há um tempo atrás, nós vamos encontrar pessoas dizendo: o Charles Richer dizia que esse negócio de espiritismo é uma coisa furada. Não é bem assim. Ele tinha, sim, alguns pontos que ele não aceitava. Mas já no final, o Richer, ele desencarna com 85 anos de idade, né? Já no final, ele manda cartas por Ernesto Bozano. Acredito que vocês já devem ter lido aqui alguma coisa sobre o Ernesto Bozano, italiano, Ernesto Bozano, que era amiguíssimo também do Richer. E teve uma carta que eu estou tentando resgatar essa carta, que eu já vi, mas eu quero ver se eu consigo trazer mais informações dessa carta, onde o Richer conversa e diz: eu estou chegando aonde vocês colocaram, aonde vocês estão. Minhas pesquisas estão me levando, parece que estão me levando justamente para lá. Não é que ele era um homem desconfiado, mas ele era um cientista. Ele era um homem que, desde pequeno, foi educado no positivismo. O pai dele era um médico, correto? O pai dele estudou, era positivista, e basicamente o que ele tinha ali em volta dele eram positivistas. Dizem os amigos da época de Richer que ele era uma pessoa boníssima, uma pessoa que tinha um coração maior do que o tamanho dele, ele era alto, mas diz que ele tinha um coração muito bom. Ele ajudava as pessoas, ajudava os alunos, ajudava os novos pesquisadores, tinha um amor, tinha uma dedicação
tinha um entusiasmo pelo conhecimento, entender, conhecer, né? Então, este é o Richer que eu pude observar. Nas minhas pesquisas, eu uso uma obra, algumas obras que eu vou mostrar para vocês, depois vocês vão receber esse material. Uma obra é esse daqui, é o Charles Richer, do Carlos Alvorado. Carlos Alvorado, ele é membro do Instituto, foi membro do Instituto para a Psicologia, ele desencarnou há 2 anos atrás. Okay? Outra obra também é do nosso amigo cearense, o Samuel Nunes Magalhães, editado pela FEB. Vocês podem observar aqui. Né? Ele fez um trabalho bem interessante sobre o Richer. E, fora isso, tem um monte de coisa. Tem essa biografia de um grande amigo dele, contemporâneo, de 100 páginas, que eu estou tentando ver se consigo arrecadar para colocar algo mais. E uma das últimas foi justamente o que eu mostrei para vocês no início, que é o Brain, Mind or Medicine. Em 2000 ou 2000 e tanto, 2005 mais ou menos, foi feita uma pesquisa das 10 maiores cabeças da França e o Richer estava lá. O Richer e o Allan Kardec. Né? O Richer e o Allan Kardec. Eu gostaria só de terminar mostrando para vocês uma coisa bem interessante. Se vocês me derem apenas um minuto, nós vamos poder observar que o irmão X fala sobre o Richer. Vamos ver aqui o que é que o irmão X fala sobre o Richer. Eu preciso de um minuto, aí depois, se você tiver alguma pergunta. Então, nós podemos observar que o Richer, eu marquei a página aqui, mas não sei o que, o se desmarcou sozinho. Vai ver que são os nossos amigos. Ok. Então, nós vamos encontrar pela mensagem psicografada de Chico Xavier, no dia 21 de janeiro de 1976, na série Crônicas de Além Túmulo, né? Dizem, aí sobre isso, Humberto de Campos, na mensagem intitulada A Passagem de Richer, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no dia 21 de janeiro de 1976, diz basicamente: dizem que houve lá no céu uma reunião entre Jesus e um anjo, né? Você sabe que o Humberto de Campos gosta de usar aquele palavreado bonito dele. Então, nos meados do século vindo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome, no orbe terráqueo, levantando o moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram, enobrecidos das ações unificadoras desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres, e outros ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembram-se daquele que era aqui um inquieto, olha como é que me descreve aqui. Lembra-se daquele que era aqui um inquieto, investigador, com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir nas ideias da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Senhor, aí responde o anjo, né? Senhor, aludis a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850, e que escolheu como uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? E o Senhor, né, Jesus, então, justamente. Então, o Humberto de Campos fala aqui um pouquinho. Ele já era inquieto, né? O Richer já era inquieto desde aquela época, antes de reencarnar. E esse amigo Otto, foi um grande amigo do Richer, ele disse que era fantástico encontrar aquele jovem estudante saindo de uma sala, indo para outra, misturando com livros, um monte de coisa, o amor que ele tinha, e que ainda tem, pelo conhecimento. Então, aos 85 anos de idade, retorna à pátria espiritual, aquele que foi considerado, na época, como a maior cabeça pensante da época. Ele recebeu prêmios
na parte de literatura. E para terminar, eu vou só contar essa história de um prêmio que ele recebeu, e aí vocês, se tiverem alguma pergunta, dizem que teve o Instituto Literário da França, queria fazer uma homenagem a Pasteur, né? E pediram, então, para que os candidatos escrevessem uma obra sobre Pasteur e que não colocassem seu nome, colocassem um nome aí qualquer, um nome fictício. Ok, ele já tinha escrito algumas obras na parte de literatura, no teatro, ele estava envolvido com teatro, essas coisas todas, né? Ele simplesmente escreveu. Aí o que foi que aconteceu? A obra dele foi o primeiro lugar, mas eles ficaram assim com medo. Ele disse, rapaz, tem muito termo aqui técnico, tem muito termo técnico na área de medicina. Será que ele realmente é um estudioso da área médica ou não? Eles pegaram, então, o material e levaram para a comissão na França de ciência, né? E na comissão de ciências, eles observaram, então, está tudo aqui, tudo que está escrito é corretamente, está correto. Aí eles foram, porque eles não sabiam que era o Charles Richer. Quando eles foram descobrir que era o Charles Richer, disse, por que a gente gastou esse tempo? Né? Então, o Charles Richer, ele tem um passeio, ele passeou por todas as áreas do conhecimento. E ele reencarna na melhor localidade, no melhor tempo possível. Vocês viram pelo Humberto de Campos que vários espíritos em grupo reencarnaram na época com que objetivo? Um objetivo de mostrar para a humanidade que existe algo mais. Ernesto Bozano, todos eles faziam parte desse grupo. O Gabriel Delany, o Leon Denis, o nosso querido Allan Kardec, né? E outros mais, e outros mais. O Maia, o Frederic Maia, vocês devem ler um pouco sobre o Frederic Maia, porque ele mudou a mentalidade de uma época. Muito obrigado, eu só agradeço a Deus pela oportunidade que deu a todos eles, né? Porque é o que acontece. Cada um vem com aquela missão, pequena, média ou grande, né? E com essa missão eles vão o quê? Descobrindo alguma coisa mais. Foi através de Richer. Richer ajudou na Universidade de Duke ao que viria a ser a parapsicologia. A parapsicologia que usou as cartas Enes, isso foi uma idealização de Charles Richer. Ok? Obrigado.